Pronto, pessoal, estamos aqui de volta para responder aqui mais uma questão da língua portuguesa, que é o que nós chamamos de termos essenciais da oração. Para quem não sabe, os termos essenciais da oração são quem, né? Sujeito e predicado. Aqui nessa questão está se referindo ao tipo de sujeito, certo? Aí temos aqui, né? Leia e responda. A vida de Marcos era como a pessoa dele, alegre. Então, pessoal, até sublinhei, né? Sublinhei aqui umas partes, né? Já mostrando mais ou menos assim, ó, de onde é que se tira a identificação do sujeito. É fazendo a pergunta ao verbo. Você fala a pergunta ao verbo. O que ou quem era como a pessoa dele, alegre. Claro, o sujeito vai ser aquela expressão em que o verbo está se referindo. Ou seja, a vida de Marcos. O sujeito será o quê? A vida de Marcos. A vida de Marcos. Em que muitas vezes, em algumas questões, pergunta-se apenas qual o núcleo do sujeito. Geralmente o núcleo do sujeito vai ser o substantivo principal, ou então a parte principal que está dentro do sujeito. Ó. A vida de Marcos. O que acontece? Aqui, o sujeito principal, que vai ser o chamado núcleo, né? Vai ser vida, né? Que é o substantivo principal da oração. Né? Então, só temos um núcleo. E geralmente, quando temos apenas um núcleo, temos um sujeito simples, que eu posso também chamar sujeito determinado simples. Aí temos aqui, ó, a vida de Marcos era como a pessoa dele, alegre. Aí temos aqui a pergunta, ó, o sujeito da oração é. Aí vamos ver aqui as afirmações. No item A diz que é composto. Para existir um sujeito composto, temos que ter dois núcleos. E aquilo que eu vi foi apenas a palavra vida, que é o substantivo. Apenas substantivo, apenas também na vida, né? A vida de Marcos. Agora se fosse João e Maria chegaram, por exemplo, aí nós teremos dois núcleos, né? João e Maria. Estaria somando-se dois núcleos. Ou mais, outro exemplo de um sujeito composto. Bois, vacas, porcos, todos saíram do chiqueiro. Né? Pronto, aí seria também um sujeito composto. Então, pessoal, no item A, a primeira afirmação está errada. Certo? Na segunda afirmação, que é o item B, afirma-se que o sujeito é indeterminado. O sujeito só será indeterminado em dois casos. Quando no sujeito não tiver, claro, quando dentro da oração não tiver o sujeito determinado. Como, por exemplo, chegaram tarde. Né? Chegaram tarde. Quem chegaram tarde não aparece. Mas em que o verbo estará sempre na terceira pessoa do plural. O outro caso que o sujeito será indeterminado é quando tiver o índice de indeterminação do sujeito. Posso até citar aqui um pequeno exemplo. Vamos para aqui lá. Precisa-se de médico, por exemplo. Né? Podemos até observar que toda vez que um sujeito for indeterminado, este verbo que tiver com o chamado índice de indeterminação do sujeito, ele virá sempre no singular. O interessante é que a outra parte, né, que ele vem coligada, virá no plural. Mas aqui, ó, neste caso, o sujeito será sujeito indeterminado também. Sujeito indeterminado. Então, são apenas esses dois casos. Agora, vemos aí também, né, que no item B está também a afirmação errada. O sujeito não é indeterminado. Aí temos aqui o item C que bateu já com a explicação, que o sujeito será o quê? Simples, realmente, eu até disse para vocês aí no caso, que o sujeito será simples quando tiver apenas um núcleo. Foi o que ocorreu aqui, ó. A vida de Marcos, então tu tem apenas a vida, que temos apenas um núcleo. Sujeito simples. Afirmação correta essa daqui. Mas temos aqui uma quarta e última afirmação, afirmando que o sujeito da oração supracitada, que o sujeito é inexistente. O sujeito, pessoal, só será inexistente quando tivermos verbos que expressam um fenômeno da natureza. Choveu o dia todo, ventou a noite inteira, e assim vai. Com exceção apenas dos casos em que esses verbos que expressam fenômenos naturais não estejam em sentido figurado. Como, por exemplo, ameaças choviam sobre a vítima, né? Neste caso aí existirá um sujeito, claro. Outros casos que o sujeito será inexistente, quando tivermos os verbos chamados verbos impessoais, como por exemplo o verbo haver e fazer, no sentido de tempo passado, no transcorrido, né? O verbo fazer ou o verbo haver, no sentido de tempo
passado, certo? O verbo haver e fazer. Agora, no caso aqui, o haver, ele também será tido como verbo impessoal, que dará ênfase a um sujeito inexistente quando ele tiver o sentido de existir. Existir ou ocorrer. E o que eu posso afirmar mais ainda, toda vez que tivermos esses verbos impessoais, eles virão sempre no singular, na terceira pessoa do singular. Certo, pessoal? Então, por exemplo, havia vários índios naquele lugar. Não pode dizer haviam, vai ficar no singular. Havia, porque estava no sentido de existir. Existiam vários índios naquele lugar. Agora o verbo, por exemplo, quando se refere a tempo passado, quando se refere a tempo passado, faz ou fazem 10 dias que chegamos? É faz, porque está no sentido de tempo passado, é faz. Então, esses verbos serão verbos impessoais e darão sempre ênfase a sujeitos inexistentes. Sujeito inexistente também sempre ficarão no singular. Certo, pessoal? Aí temos aqui no caso também para entender que será uma afirmação errada. Viu, pessoal? E depois teremos mais aulas na sequência sobre o tipo de sujeito, predicado e muito mais. Boa sorte, meus alunos!